Salve, salve, pessoal! Vocês estão acompanhando aí nossos vídeos, né? Nós estamos aqui continuando então a sequência que nós temos dado aí sobre o livro de Romanos. Hoje nós vamos ver o capítulo 3, 4 e 5, né? E vamos continuar, né, entendendo um pouco da mentalidade de Paulo, de onde ele quer chegar, o que ele quer dizer, quais são as suas premissas, os seus argumentos, né? Então vamos começar aqui de forma sucinta pelo capítulo 3. O que Paulo está querendo aqui no capítulo 3? No capítulo 3, na verdade, Paulo ele usa de um argumento retórico para quê? Para justificar que todo ser humano ele é carente de Deus, ele necessita de Deus. Então como é que ele faz isso? Ele usa o exemplo de Abraão, né, o arquétipo de Abraão, sempre assim, um exemplo como um arquétipo, ele está usando aqui. O livro de Romanos é um livro que ele faz muito isso. Ele usa um exemplo como um arquétipo. Então, Abraão é o arquétipo do judeu, daquele que guarda a lei. Então ele fala o seguinte, que a fé ela precede a lei, ou seja, a justificação do crente em Deus, ele é antes da lei ser dada. Então nesse sentido ele derruba a validade da lei como aquela única que pode justificar o homem diante de Deus, o ser humano diante de Deus. E ele faz isso como? Ele usa lá no capítulo 3, no começo do capítulo, a ideia de Abraão como pai da fé. E ele fala assim, ó, Abraão foi justificado por quê? Pela fé ou pelas obras? E ele vai usando um exercício dialético para construir seu argumento. E no final ele chega e fala assim, olha, Abraão foi justificado pela fé, não pelas obras. E ele vai dizer também um ponto em comum nesse capítulo 3, que é o quê? Que é a necessidade de todos, de serem alcançados pela graça de Deus. Ele vai dizer assim, ó, todos pecaram, estão destituídos da graça de Deus, da glória de Deus, e necessitam então dessa graça para ser salvos. Então no capítulo 3, ele vai colocar que todo mundo necessita de Cristo para ser salvo, porque Cristo é o único que vai abranger, que, como ele vai falar, na verdade ele coloca isso em Gálatas, mas é a ideia que está na cabeça dele a plenitude da salvação só veio através de Jesus Cristo. Então, para que todo mundo fosse alcançado por Jesus Cristo, ele fez um sacrifício único por toda a humanidade e mediante a fé que é dada quando a graça nos alcança, aí então você pode responder afirmativamente, positivamente então a esse chamado. E ele vai dizer o seguinte, que quem justifica na verdade é a fé em Cristo, que é o Filho de Deus. Ele coloca isso no capítulo 3, né? No capítulo 4 ele vai voltar, né? Falar da circuncisão, etc e tal. E ele vai falar assim, olha, Abraão é o herdeiro das promessas de Deus, né? Deus fez uma promessa a Abraão. Mas em Cristo as promessas convergem, abrangendo toda a humanidade. Então, de uma certa forma, o que vai dizer também lá em Hebreus, que a aliança de Cristo com Deus é superior à aliança de Abraão, que é o pai da fé, o grande arquétipo. Ou seja, a aliança de Jesus com Deus e da gente com Cristo, do cristão com Cristo, ela abrange tudo aquilo que Deus tem em sua plenitude através da palavra. E ele vai dizer o seguinte, que o que vai justificar mesmo é a fé que é dada através da salvação gratuita de Deus, né? Através dessa salvação você é alcançado então pela fé. A bondade de Deus, ele vai falar isso lá nos capítulos 1 e 2, é a bondade de Deus, ou seja, a graça de Deus que te leva ao arrependimento. Então a fé, ela toca o coração do ser humano, ele se abre para então que se manifeste, a graça se manifeste então por meio da fé, né? Ele vai trabalhar essas duas noções em conjunto, né? Pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. O que é dom de Deus? A salvação é um dom de Deus. A salvação só pode ser dada por Deus. Opera pela graça mediante a fé, mas não uma fé humana, como produto humano. Mas a fé ela só é dada a partir do momento em que Deus, de uma forma soberana, atinge então o coração do ser humano, despertando esse ser humano então para responder afirmativamente então ao chamado divino. É essa aqui que é a questão que está sendo colocada. Então no capítulo 5 ele vai dizer o quê? Que o que é ser justo? O que é ser justificado? Ser justificado ou ser justo é ter de fato a paz com Deus. Que paz é essa? A paz que os pecados estão todos pagos, todos anulados, todos quitados.
Porque a lei, ele vai colocar, né? A lei ela não consegue, pela sua obediência total à lei, você não consegue sempre cumprir ela à risca, 100%. Não tem como. Então, sempre fica um peso na consciência, algo que ficou para trás. Mas ele fala assim: através de Cristo ele cumpre toda a lei, então nós temos a paz com Deus. Ele vai dizer: não, através de Cristo nós temos então a paz com Deus. E aí ele vai continuar o seu argumento dando um exemplo, outro exemplo, como eu estou dizendo aqui, de um arquétipo, ou seja, de um exemplo de um tipo ideal, que é quem? Adão. Ah, pelo um homem entrou o pecado no mundo, então através de um homem também o pecado vai ser tirado. O primeiro Adão, o segundo Adão. O que, que ele quer dizer com isso? A mesma coisa que eu estou falando. Né? Tem o primeiro Abraão, então vamos dizer assim: tem o primeiro Abraão, que é o Abraão lá. Jesus é o segundo Abraão, que é o pai da fé, da salvação completa. Tem o primeiro Adão que entrou no pecado, que é o Adão, o arquétipo do Adão caído. Jesus é o segundo Adão, que é o Adão que leva, ou seja, que redime a humanidade, né? Tem o primeiro que é o corpo frágil, que a terra come. O segundo é o corpo glorificado. Então, Paulo trabalha muito essas questões de tipos ideais, né? Vou usar aqui a nomenclatura do Max Weber, né? Tipo ideal, ou se não arquétipos, né? Pode ser também usado esse termo, e ele vai colocar isso de uma forma a explicar a salvação em Cristo. Aí ele vai dizer que nós, mediante a fé, somos salvos em Cristo, e isso para que a gente possa progredir e alcançar então a maturidade espiritual. A fé cristã ela é o desenvolvimento, é uma fé que está em desenvolvimento. E ele vai colocar aqui, vai introduzindo de forma gradual aqui, a questão da fé. Né? A fé no grego significa pistes, então se você traduzir para o português, pistas, ou seja, pistas para que você possa andar e progredir. Então a caminhada cristã é uma caminhada progressiva, de um conhecimento interior e um conhecimento de Deus, sabendo que a justificação, a graça e a salvação são dadas por Deus para que todo ser humano possa então alcançar essa redenção, né? Essa justificação diante de Deus. Então, forma sucinta, mais uma vez, 3 capítulos condensados, não dá para ficar explanando versículo por versículo, até porque fica cansativo, né? Então leia nesse prisma que eu estou falando. Né? Você vai ler certamente na sua casa, né? Então você vai ver que ele está usando esses termos, esses argumentos aqui, e dialéticas, argumentos retóricos, para mostrar então. Ok? Um abraço, até a próxima.